faria se soubesse que em algum lugar tem uma criança perdida, que foi abandonada ou ainda que está presa sozinha dentro de casa porque os pais ou responsáveis saíram? O abandono de crianças é o tema de hoje do Ponto de Vista. Os nossos convidados são Niédia Queiroz, secretária de Assistência Social do Recife, e Geraldo Nóbrega, que é conselheiro tutelar também da cidade do Recife. O que motivou este assunto foram alguns casos que esta semana nos chamaram a atenção. Em Paulista, um menino de 5 anos saiu sozinho para brincar numa praça que fica perto de casa, da casa dele, e desapareceu. 24 horas depois, ele foi deixado na porta do Conselho Tutelar da cidade. No Curado, em Jaboatão dos Guararapes, um bebê de 1 ano foi encontrado sozinho, com fome e todo sujo, trancado em um apartamento. Secretária, muito boa noite. Geraldo, boa noite. Secretária, o que a senhora faria se soubesse que tem uma criança nesta situação? Com toda a orientação que a gente tem dado, Eliana, para a cidade de Recife inteira, isso aí é no Brasil todo, à medida que a gente vai encontrando esse tipo de situação, a gente pode fazer o Disque 100. O Disque 100 ele funciona para casos de abuso sexual, para casos de negligência com criança e adolescente, então o mais rápido seria este. Mas isso assim a senhora fala enquanto secretária, mas enquanto Niédia, uma cidadã, uma moradora, né? A senhora ficou sabendo, está lá no seu domingo de lazer, isso, que tem uma criança perdida, uma criança trancada. A senhora é aquela que vai telefonar para procurar saber ou certamente vai ser aconselhada, como acontece muitas vezes? Não vá se meter nessa confusão, depois a mãe aparece, o pai aparece, o responsável, vai ser polícia, tem que ir para a delegacia, vai dar dor de cabeça. Não se envolva. É o contrário. Tem que se envolver, tem que ter responsabilização e a gente orienta o tempo inteiro. Se não sabe do Disque 100, pode ligar para a polícia. Liga para a polícia porque negligência, abandono de menor, de criança e adolescente, ele se dá seja por 5 minutos ou por 5 dias. Qualquer das duas situações é abandono, é negligência. Então liga para a polícia, faz alguma coisa, mas tem que se envolver sim. Geraldo, você é conselheiro tutelar na cidade do Recife e a sua área de abrangência é muito grande. Casos assim são corriqueiros? Com certeza. Em primeiro lugar, boa noite, Eliana. Boa noite, secretária Niédia. Boa noite. E é comum acontecer esse tipo de situação em qualquer cidade de Pernambuco, qualquer cidade do Brasil. A gente tem um marco legal que é importante frisar, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que ontem completou 22 anos. E o Estatuto ele dá todo o norteamento para esse tipo de situação, bem como as instituições que devem ser provocadas quando acontecerem casos de abandono, de negligência, de descaso. E um deles é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele foi criado pelo próprio Estatuto, também completa 22 anos. É um órgão que agora sofre alterações recentes com um projeto de lei que foi aprovado na Câmara e no Senado. E é um órgão que existe para zelar pelos direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e Adolescente. Mas, Geraldo, muitas vezes a gente vê assim, em casos que chegam até a imprensa, porque nem todos os casos chegam, de que nós já tivemos no Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar está acompanhando o caso da mãe que maltrata a criança, o pai ou o responsável, e muitas vezes a gente sente que o Conselho Tutelar está de mãos atadas. É verdade. O que acontece? É verdade, porque o Conselho Tutelar ele é nada mais do que um órgão administrativo onde ele vai ter que também requisitar alguns serviços. Só que muitas vezes, em algumas cidades, a rede de proteção ela não existe. Porque o Conselho Tutelar, quando ele recebe uma informação de abandono, de maus tratos, ele pode até fazer uma visita, mas ele também vai ter que requisitar o serviço de segurança pública, ele vai ter que requisitar os serviços de assistência social, ele vai ter que também provocar a autoridade judiciária, o Ministério Público. E esse sistema de garantia ele tem que estar muito bem montado, ele tem que estar interligado, ele tem que promover uma intersetorialidade para que ele de fato funcione. Uma questão importante pontuar é que, às vezes, quando o Conselho Tutelar ele chega na casa da criança, ela não está mais em risco, ou seja, ela não está mais abandonada ou não está mais sofrendo abandono de incapaz. Então, é importante que a população entenda que zelar pelos direitos da criança e adolescente não é apenas uma tarefa da Secretaria de Assistência Social, nem é apenas uma tarefa do Conselho Tutelar, nem é apenas uma tarefa da polícia. É uma tarefa de todo e qualquer cidadão, como assim preceitua a lei.
Então, se nós temos conhecimento, eu como cidadão, por exemplo, digamos que eu não fosse conselheiro tutelar, mas como cidadão, eu tivesse conhecimento que uma criança está trancada sozinha em casa, que uma criança está abandonada, eu posso não apenas ligar para o Conselho Tutelar, mas posso também ligar para o 190, como disse a secretária Niedja, porque a polícia presencial, ela pode estar em todo e qualquer lugar para atender qualquer tipo de violação de direito. E aí poder se fazer o flagrante, poder se garantir a proteção da criança, porque a proteção ela não se limita apenas ao Conselho Tutelar, ela também se estende à polícia, ao bombeiro, a todo e qualquer órgão que faz parte do sistema de garantia. A cidade do Recife, secretária, tem essa rede que Geraldo acabou de colocar agora para dar apoio ao Conselho Tutelar, já que se depende de um conjunto de pessoas, de profissionais, para poder dar assistência àquela criança, ou que está perdida, ou que sofreu maus tratos? Tem. Toda é uma rede de metrópole, é bem diferente, como disse o Geraldo. Tem cidade de pequeno porte que não conta com essa rede montada, como é o caso de uma metrópole como Recife. A gente tem uma rede grande, bem azeitada, digamos assim, né? E com muitas entidades socioassistenciais, que são entidades da própria sociedade civil, que ajudam a compor a rede e a também diminuir esses direitos violados. A gente tem uma rede muito azeitada. O que faz parte dessa rede? Essa rede faz parte, começando pelo Conselho Tutelar, né? Aí a gente tem toda uma rede de retaguarda, né? A gente tem, dentro da saúde, os CAPSs e os CAPSs AD. Muitas vezes que é álcool e droga, muitas vezes as crianças e os adolescentes, né, Geraldo, que a gente tem encontrado, né, em situação de rua, eles têm todo esse viés como usuário de álcool e droga, né? Então, a gente tem toda uma rede de saúde, tem a rede de educação, que o Geraldo é presidente hoje do Conselho de Educação do município de Recife, a rede de educação, que é exatamente para onde vão essas crianças que não estudam. Por exemplo, tem uma criança que ela foi abandonada, negligenciada pelo pai, pela mãe, pelo responsável, tá só. Ela tem 2 anos, ela tem menos de 5 anos de idade. O que acontece com essa criança? Para onde ela é levada? Está nas mãos do Conselho Tutelar? Do Conselho Tutelar, ela vai exatamente passar pela mão do juiz. A gente tem, né, o juizado de criança e adolescente. Mas até que o juiz decida se não tem parente ou não, ela está num abrigo. O juiz decide imediatamente. Ela pode ficar num abrigo, mas deixando bem claro que abrigamento de criança e adolescente, de qualquer pessoa, ele tem que ser percebido como último estágio, porque o primeiro estágio é procurar recambiar para a família, se essa família não tem um funcionamento como diria, né? Como deveria, a gente coloca na mão do juiz e pode até perder o poder pátrio. Aí, no caso, a mãe ou o pai, ou os dois, perdem o poder sobre as crianças. Agora, Geraldo, as dificuldades, os problemas, porque apesar da cidade do Recife ter toda essa estrutura, e eu acredito que no estado de Pernambuco é uma das poucas cidades, né, até por ser a capital, mas muitas cidades, né, sequer têm um conselho tutelar com conselheiros suficientes para poder atender a cidade, atender a demanda. As dificuldades que existem. A primeira dificuldade que nós temos que admitir é a cultural, porque ainda o Código de Menores ele permanece na cultura de muitos brasileiros. E o Código de Menores, que já foi extinto há 22 anos, ele tratava a criança como um meio cidadão, como propriedade dos pais. E o Estatuto da Criança e Adolescente trata de forma diferenciada, trata as crianças como seres detentores de direito, respeitando sua condição peculiar de desenvolvimento. Então, vencida essa dificuldade cultural, nós temos a dificuldade institucional, porque Pernambuco tem conselhos tutelares em todos os seus municípios, inclusive o distrito de Fernando de Noronha. Mas as condições que funcionam esses conselhos são muito precárias. Sem equipamentos, sem veículo próprio, são conselheiros mal remunerados, são conselheiros desassistidos pelo próprio poder público. Quer dizer, falta a consciência aí do próprio gestor público para poder valorizar o Conselho Tutelar, os conselheiros tutelares, para que eles possam, de fato, cumprir a missão, a função que têm. Porque muitos conselheiros não conseguem nem garantir o seu próprio direito. Então, até para defender o direito dos outros, eles têm dificuldades. E é importante que essa visão dos gestores municipais seja uma visão unânime,
porque se prioriza muito pouco para a infância e juventude. A lei diz que infância e juventude deveria ser prioridade em proposta orçamentária, mas não é o que nós temos encontrado na prática. A gente tem, infelizmente, encontrado cidades que nem sequer possuem uma casa de acolhida. E quando uma criança ela é encontrada ou abandonada, ela tem que ficar na casa do conselheiro porque a cidade não dispõe de um equipamento de proteção. E aquele conselheiro, ele tem que ser ao mesmo tempo conselho tutelar, abrigo, às vezes até psicólogo, assistente social, muitas vezes entrando numa área que não é dele, porque na cidade não tem. Ele coloca em risco a vida dele e até a vida do menor, da criança ou do adolescente. Com certeza. Isso é muito preocupante. A gente tem buscado uma discussão com o Ministério Público, com outros órgãos de controle, para que estas cidades implantem a sua política para a infância e juventude. Recife sofre por ser uma capital, ele sofre por ter que atender uma demanda de outras cidades, porque muitos adolescentes e crianças que hoje rondam as ruas do centro da cidade e outros bairros do Recife não são do Recife, mas vêm para cá porque é um espaço de praticar mendicância, é um espaço, às vezes, até de se buscar a droga. E, infelizmente, quando a gente vai procurar promover o recâmbio e o retorno para algumas cidades, a gente encontra as cidades totalmente desassistidas de uma rede de proteção. Agora, essa criança que ela é negligenciada pelo pai, pela mãe, muitas vezes ela cresce já no ambiente, às vezes ela não acaba no abrigo, ela volta para a casa de um tio, de uma avó, né, de um avô. Essa criança, o futuro dela certamente poderá ser nas ruas, né? Exatamente. E o número de crianças que nós temos nas ruas do Recife é um número, quer dizer, ele já no passado, eu acredito que ele já foi muito maior, mas ele ainda hoje preocupa, porque essas crianças, elas não querem voltar para casa. É isso que acontece? A gente tem no último levantamento que a gente fez, que não é bem uma pesquisa, mas um levantamento, nós temos o Centro Pop de Rua, que funciona 24 horas. Isso nos dá uma total observância, né, de quem está na rua, há quanto tempo está e se dormem ou não. De todas as pessoas que a gente encontrou, né, a gente tem em torno de 70 crianças e adolescentes, que não são só crianças e adolescentes, em situação de rua. E 20 delas, literalmente, estão dormindo na rua, né, e não tem nenhum tipo de vínculo familiar. Então, é isso que está dificultando muito o recâmbio para a família, para que a gente veja, para que ela saia da rua. Mas, secretária, a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre a situação dessas crianças que estão na rua e vocês também vão conhecer a história de idosos que estão com a idade entre 65 e 70 anos e até hoje não sabem o que é ter uma família. A gente volta já já. E no ponto de vista de hoje, nós estamos falando sobre crianças abandonadas. O tema está sendo discutido com Geraldo Nóbrega, que é conselheiro tutelar da cidade do Recife, e Nédia Queiroz, que é secretária de Assistência Social da Prefeitura do Recife. E a gente falava das crianças que hoje estão abandonadas, que vivem nas ruas, né? A cidade do Recife tem cerca, mais ou menos, de 70 crianças. Elas não querem definitivamente voltar para casa? A gente tem discutido muito isso, Helena, porque, na verdade, você não pode, né, obrigar a adolescentes, a crianças, adultos ou idosos a ficar em casa de acolhida, né? A gente vai por ordem do juiz, assim como, né, levado pelo Conselho Tutelar, mas a gente não tem uma obrigatoriedade. Eles estão lá dentro de um sistema de proteção, elas não é dentro de uma prisão. Para um abrigo, não se pode obrigar que elas fiquem no abrigo, mas elas também não querem voltar para casa. Algumas delas, né, não têm casas em Recife, é isso que Geraldo falou. Nós já estamos com todo o sistema de recambiamento, inclusive de avião, de mandar. Né, tem o conselheiro de estados, tem de São Paulo, de Santa Catarina. Ainda essa semana a gente mandou 3, né, adolescentes que estavam aqui, tinham vindo com a mãe e, como eles dizem, se perderam da mãe ou a mãe abandonou eles, mas que morava em, me parece que Campinas.
E aí a gente entra em contato com o Conselho Tutelar e aí faz todo o recambiamento por via são aérea. essas crianças que muitas vezes a gente encontra no semáforo, vendendo uma florzinha, pedindo dinheiro, querendo limpar o para-brisa? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Geraldo. Porque algumas crianças que nós identificamos trabalhando em sinais ou vendendo mercadorias, essas crianças têm casas. Essas crianças ou são exploradas pela própria família ou são exploradas por terceiros. E existe um serviço da Secretaria de Assistência Social de abordagem social de rua, que procura identificar essas crianças, identificar as famílias e comunica ao Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar procura convidar esses familiares a comparecerem ao Conselho, prestar esclarecimentos e também o Conselho Tutelar vai comunicar o fato ao Ministério Público, que poderá até entrar com pedido de suspensão ou destituição do poder familiar. Mas eu queria também aproveitar e abordar um pouco do que a secretária falou na questão do acolhimento. A lei diz que o acolhimento não implicará em privação de liberdade, como foi tratado. Mas é importante também a gente tratar que, infelizmente, a violação de direito hoje não é mais um fato pontual, ou seja, não é só a situação de rua. Às vezes é a situação de rua com o consumo de droga, com a exploração sexual, e isso termina comprometendo todo o nosso trabalho de poder resgatar aquele infante. Quer dizer, eu volto num ponto que eu coloquei, quer dizer, aquela criança que foi abandonada pela mãe, ou que acostumou e ninguém denunciou, que ela ficava em casa trancada enquanto a mãe, o pai, o responsável saía, seja para farra ou para trabalhar, ela cresceu, daqui a pouquinho ela começa a ganhar a rua, e na rua ela vai descobrir as drogas, a prostituição, né? Não quer mais voltar para casa, e ela é uma dessas tantas crianças que nós temos hoje, né? Totalmente comprometida, e para ela, o mundo dela é a rua. Mas não há muito o que se esperar. E é um mundo diferenciado. Claro, né? mas é importante frisar que a origem do problema não foi a criança. A origem do problema foi a família desestruturada. A criança ela foi uma vítima daquela situação. Porque muitos pais, quando procuram o conselho, eles sempre querem culpabilizar a criança e nunca se reconhecerem como culpados. Ou seja, muitos homens e mulheres não estão preparados, de fato, para serem pais e mães. Acontece. E aí surgem todos os problemas. Vem aquela questão, vem uma questão social, o problema social. Também. É uma rede que você acaba sabendo, sem saber aonde é que o problema começou. E a gente mudou muito a cultura do Brasil todo em torno desse fato, Helena. Hoje a gente tem toda uma discussão, né, sistemática acerca dos direitos, né, violados das crianças e adolescentes. Eu costumo dizer que a gente consegue fazer todo um trabalho de tirar a criança da rua, mas é muito difícil tirar a rua de dentro da criança e do adolescente, porque tem todo um imaginário de rua, que este imaginário, quem tem família, né, dentro das suas próprias leis e normas, não consegue reproduzir aquilo dali, não consegue entender por que uma criança e um adolescente sobrevive tão bem na rua, tão bem dentro dos preceitos dele. Tem um outro lado quando se fala em direitos, porque hoje, às vezes, até o próprio pai, se ele vai repreender o filho responde, direito, o Estatuto da Criança, não pode bater em mim, né? Não pode gritar comigo, não pode me pôr de castigo, não pode fazer uma série de coisas. Como também existem muitos mitos, né? E esses mitos têm que ser derrubados e esclarecidos. Porque, na realidade, o que se combate não é a educação, não é a formação moral. O que se combate pelo Estatuto da Criança e Adolescente é a agressão, é a desconstrução. Porque é possível você educar uma criança sem espancá-la. Eu não falo nem da questão da palmada, mas a questão da punição, da coercibilidade, a se tratar a educação da criança, a questão dos valores morais. Porque tem muitas famílias que não procuram passar valores morais ao filho, mas querem corrigir o filho com pancada, achando que aquilo ali é pedagógico e é construtivo, no entanto, não é. Porque a violência reproduz violência.
A gente hoje assiste até casos de agressões à mulher de adultos que, quando eram crianças, assistiam violência do pai contra a mãe ou do pai contra a criança. É uma violência que vai passando de geração para geração. Exatamente. O que a gente tem que procurar trazer a essas famílias é a orientação profissional, é um trabalho de orientação, de formação, né? Procurar também fortalecer a instituição familiar, que é uma instituição que está muito comprometida, infelizmente, com os últimos acontecimentos. Mas essa questão de dizer, porque o Estatuto só veio dar direito à criança e não veio dar dever, isso é um mito que se criou até por pessoas que não compreenderam bem o Estatuto. Porque o que ele também vem trazer é a responsabilização do adolescente pelos seus atos, que são chamados atos infracionais. O Estatuto ontem completou 22 anos. Dá para se comemorar, dá para se ficar feliz que alguma coisa mudou em função do Estatuto? Nós podemos dizer que tem avanços e desafios. Vamos começar pelos desafios. Os desafios são muitos. Primeiro porque no Brasil, para você fazer valer uma legislação é difícil. Às vezes se cria uma lei, mas ela só vem ter eficácia anos e anos depois. Então, o Estatuto, como foi uma lei que foi criada pela população, que colheu assinaturas e encaminhou um projeto para o Congresso brasileiro, ele também é zelado pela população. E é um instrumento de lei que é vigiado. O próprio Conselho Tutelar, ele é um órgão que é um representante da sociedade no papel de Estado. E isso é um avanço institucional que poucos países possuem. Nós temos os conselhos de direito que formulam com o prefeito as políticas públicas e acompanham o cumprimento dessas políticas. Agora, nós somos muito deficitários, como eu falei, na criação dos equipamentos, na criação de algumas instituições que só estão no papel. Nós somos muito falta de consciência, falta de prioridades, falta de estrutura, falta de verba, enfim. Exatamente. Mas tudo começa com a falta de consciência. Começa, e é importante que até a sociedade, né, ela entenda a prioridade que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, procure conhecer mais, procure debater, procure discutir, né, assim como os gestores também precisam se aprofundar. Nós estamos vendo aí algumas capitais, né, algumas cidades que já possuem até a Secretaria da Criança e Adolescente, ou Secretaria da Infância e Juventude, que são secretarias que procuram até articular essas políticas, melhorar a atuação de alguns órgãos. É preciso fazer. Agora, algo que me chamou a atenção é que aqui na cidade do Recife, que entre os abrigos que tem, eu questionei a secretária, Geraldo, e ela me colocou que existem hoje abrigos de idosos e que entre os idosos que estão lá, pelo menos 12, eles nunca conheceram uma família, eles não sabem o que é ter uma família. Isso é muito sério, porque eles já estão entre os 65 e os 70 anos e até hoje não sabem o que é ter uma família. Chegaram ao sistema ainda crianças. A gente tem né, essas pessoas ainda convivendo como idosos, né, institucionalizados, como a gente chama, né, e a gente precisa ter essa ideia de que é uma mudança de cultura. Quando a gente fala, o Estatuto tem 20 anos é muito pouco dentro de uma política pública. A gente tem mudado a assistência e o assistencialismo, né, em torno de 50 anos de luta e a gente ainda não conseguiu fazer uma política, né, uma política pública ficar, né, na sua glória, como digamos assim. A gente tem crianças e adolescentes que entram na institucionalização, né? Entra adolescente, ficam jovens mudando de casa de acolhida para casa de acolhida, dependendo da sua faixa etária, né? Depois ficam adultos, continuam dentro da casa de acolhida, mesmo que estejam, às vezes tem uns que até trabalham ou estudam ou fazem alguma coisa, qualifica, mas continua sem família e referenciando aqueles abrigados como sendo a sua própria família. Né? Depois dos 40 anos, continuam na casa de acolhida até chegar à idade, né, da pessoa idosa e continuam com a gente. A gente tem em torno de 10, 12 pessoas que nunca conheceram uma família nucleada. Então, essas pessoas são as que acham que a família é exatamente a casa de acolhida. Ou seja, o abrigo. E são idosos hoje, mas foram crianças que foram abandonadas, que foram negligenciadas. Verdade. Seja pelo pai, pela mãe, pelos avós, ou seja, alguém que os colocou no mundo
mas abriu mão. Isso, e a gente tem que mudar essa cultura da assistência, entendeu? Assistência hoje é você ver, garantir direitos. Assistência não é virar as costas, nem dizer, eu estou vendo, mas aí é culpa da família. Não, assistência é exatamente o contrário, é você garantir os direitos. Tá, para encerrar, Geraldo, o nosso programa está chegando quase no final. O que você acha que mais importante é preciso fazer e que está faltando, principalmente na cidade do Recife, que apesar de ser a capital, de ter toda uma estrutura, ainda falta muita coisa? Até para complementar a fala da secretária Niédia, é muito triste quando a gente do Conselho Tutelar observa que crianças que foram vítimas começaram como adolescentes a praticar atos infracionais e hoje adultos, alguns estão em unidades prisionais. Isso é uma prova de que nós falhamos como sociedade, nós falhamos como Estado e nós precisamos rever esses pontos que nós falhamos, porque nós estamos dentro do direito alterativo, que está aqui para alterar a vida das pessoas, dando oportunidades, dando garantias de direitos. E a gente precisa dar um olhar diferenciado a essa questão, porque quando a gente vê uma cidade como Recife, um estado como Pernambuco, né, às vezes com alto índice de criminalidade, aquela criminalidade pode ter uma origem na própria falta do Estado no atendimento de algumas políticas. E justamente no atendimento dessas políticas, a mensagem que eu deixo, já que estamos em um ano eleitoral, é que os candidatos, né, e possivelmente os eleitos enxerguem a questão da infância e juventude como uma prioridade. Uma prioridade que já está em lei, mas tem que também estar na prática. Não basta estar somente no papel. Está aí o Estatuto com 22 anos e muita coisa a ser feita. Correto, secretária? Correto. E a gente concorda com o Geraldo, né? Assim, entrando numa época eleitoral, né? A gente tem muita preocupação porque todos os candidatos mostram as praças, as ruas, né? Todos os pontos de usuários, todos os pontos da população em situação de rua, como sendo o drástico, o caos, a escuridão, né? Eu acho que é exatamente ver o lado que a gente tem que fazer de trabalho com essa população em situação de rua. Ok. Geraldo Nóbrega, secretária Niédia Queiroz, muito obrigada pela participação de vocês. O Ponto de Vista, ele chega ao fim. E se você tiver algum tema que gostaria de ver discutido aqui, entre em contato conosco pelo Facebook. Você acessa www.facebook.com/programa Ponto de Vista ou então no Twitter, mande sua mensagem para @PontoDeVista040. A gente se encontra no próximo sábado. Até lá!